Saudações a todos que nos acompanham aqui no canal IAG Moçambique. Se não está inscrito, subscreva-se já neste canal, ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo com os demais. Hoje iniciamos com uma série intitulada A Reforma do Vestuário no Grande Conflito, pois nós vimos que quando o homem foi feito, Deus fez esse homem à sua imagem e semelhança. E a palavra de Deus nos diz que o homem estava coberto de luz. Este homem estava nu, mas não se envergonhava da sua nudez. Mas quando o homem pecou, a sua luz que o cobria retirou-se dele. Daí houve necessidade de Deus introduzir a reforma do vestuário. Então nós vimos, quando lemos o livro Beneficência Social, nós encontramos uma mensagem muito forte, que nos mostra que esta reforma que iniciou no Éden, depois da entrada do pecado, ela em nenhum momento devia parar. Deve continuar no seio do povo de Deus até os dias atuais. Lemos o seguinte no livro Beneficência Social, capítulo 15, página 127, no segundo parágrafo. Reforma continua. Deve ser mantida perante o povo e, por nosso exemplo, devemos dar força aos nossos ensinos. A verdadeira religião e as leis da saúde andam de mãos dadas. É impossível trabalhar para a salvação de homens e mulheres sem apresentar-lhes a necessidade de libertar-se das condescendências pecaminosas que destroem a saúde e aviltam a alma e impedem que a verdade divina impressione a mente. Homens e mulheres devem ser ensinados a examinar cuidadosamente cada hábito e prática e, de uma vez por todas, afastar tudo que, produzindo uma condição insalubre do corpo, lança sobre a mente uma escura sombra. Então, aqui, queridos, encontramos uma advertência que nos mostra que a reforma deve continuar. E homens e mulheres devem ser ensinados a buscarem terem práticas salubres, não é? Práticas que possam promover a saúde tanto do corpo assim como da mente. E quando nós vamos estudar sobre a questão do vestuário, vamos perceber que ela envolve a saúde física, assim como a saúde mental, o que pode influenciar a nossa saúde espiritual. Por isso que hoje teremos como tema, dentro desta série da reforma do vestuário no grande conflito, teremos como tema o cordão azul, onde vamos ver princípios da modéstia cristã. Quando nós vamos para a palavra de Deus, encontramos que quando Deus tirou o povo do Egito em caminho à terra prometida, Deus deu princípios de reforma do vestuário. Deus deu princípios da modéstia cristã para o seu povo, de modo que fossem distinguidos de outras nações. Lemos isso no livro de Números, capítulo 15, no versículo 38 a 39. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que façam para si franjas nas bordas das suas vestes, pelas suas gerações, e que ponham nas franjas das bordas um cordão azul. Aí, querido, é que vem o nosso tema, né? Que é o cordão azul. Deus, quando tirou o povo do Egito em direção à terra prometida, lhes disse que deviam colocar um cordão azul nas suas vestimentas. E a palavra de Deus continua e nos dizendo: tê-lo-eis nas franjas para que o vejais, e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os observeis, e para que não vos deixeis arrastar a infidelidade pelo vosso coração ou pela vossa vista, como antes o fazeis. Então aqui encontramos na palavra de Deus que Deus, ao ordenar que eles colocassem um cordão azul nas suas vestimentas, o propósito é que quando o povo de Deus fosse vista, iria ser vista como um povo que guarda os mandamentos de Deus. Então seriam distinguidos de outras nações através da forma como eles se apresentavam, através da roupa que eles traziam, seriam distinguidos de outras nações. Quando nós continuamos, a profetisa do Senhor, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, na página 634, no terceiro parágrafo, nos mostra por que motivo Deus introduziu a reforma do vestuário dentro do seu povo. Lemos o seguinte: para proteger o povo de Deus da corruptora influência do mundo, bem como para promover a saúde física e moral, foi a reforma do vestuário introduzido entre nós. Aqui, queridos, fica claro que a reforma do vestuário
foi introduzido com o objetivo de promover a saúde física, assim como a saúde moral. Que Deus é maravilhoso, Ele se preocupa com a nossa saúde. Por isso que nós devemos aderir à reforma do vestuário, que é uma necessidade nos dias atuais para o povo de Deus. E continuando, ela diz: faria distinção entre o povo de Deus e o mundo, e dessa forma serviria de barreira contra as suas modas e loucuras. Queridos, a reforma do vestuário distingue, traça uma barreira contra as loucuras e modas deste mundo. Por isso que Deus introduziu esta reforma para promover a saúde física e moral dentro do seu povo. Então, quais são os princípios da modéstia cristã? Hoje vamos ver 3 princípios. Quando nós vamos para 1 Timóteo, em capítulo 2, versículo 9, nós encontramos 3 princípios. E a palavra de Deus nos diz que as mulheres se ataviem modestamente com decência e discrição. Então, aqui, queridos, nós encontramos os 3 princípios. O primeiro princípio é a modéstia, o segundo princípio é a decência e o terceiro princípio é a discrição. Salientar que estes princípios não servem apenas para as mulheres. São princípios que os homens também devem praticar através da forma como eles se vestem. Quando nós avançamos, podemos entender a modéstia como a ausência de vaidade e de luxo. A decência, estaremos a falar da qualidade do que é decente, assim como a discrição, estaremos a falar da qualidade daquilo ou daquilo que é discreto. Quando nós avançamos, vemos que a nossa missão como povo adventista do sétimo dia é levar o Evangelho eterno a todas as nações, povos e línguas, conforme descreve Apocalipse capítulo 14, não é? E a Bíblia nos mostra que a primeira mensagem angélica, dessas 3 mensagens do Evangelho eterno que nós devemos pregar a todo mundo, a primeira mensagem nos chama a temermos a Deus e dar-lhe glória. E nós sabemos que nós podemos glorificar a Deus através daquilo que nós comemos, através daquilo que nós bebemos ou através de qualquer coisa que nós fazemos. Isso nós lemos no livro de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então aqui, queridos, encontramos que nós devemos glorificar a Deus através daquilo que nós comemos, devemos glorificar a Deus através daquilo que nós bebemos, mas também através daquilo que nós vestimos. Quando a Bíblia diz, quer façais qualquer outra coisa, isso mostra que através daquilo que nós vestimos, também devemos glorificar a Deus. Então, quando nós vemos as pessoas hoje em dia, a forma como se vestem, devemos nos questionar. A forma como nós nos vestimos, devemos nos questionar. Será que nós nos vestimos para glorificar a Deus ou para glorificar a nós mesmos? Mas por que isso é importante, vestir-se para glorificar a Deus? A profetisa do Senhor nos diz, nos Testemunhos para a Igreja, volume 4, na página 641, no terceiro parágrafo: nossas palavras, ações e vestidos são diariamente pregadores vivos. Então, daí que é muito importante, não é? Nos vestirmos para a glória de Deus. Por quê? Porque a nossa roupa, não é? Prega uma determinada mensagem, conforme estamos a ver aqui nessa citação. E a citação continua: juntando com Cristo ou espalhando. Isto não é uma coisa insignificante para ser passada por alto com gracejo. A questão do vestuário exige séria reflexão e muita oração. Queridos, aqui fica claro que a nossa forma de se vestir pode levar almas a Cristo ou pode afastar as almas de Cristo. E essa questão do vestuário não é uma questão insignificante, não é uma questão sem importância. E principalmente no tempo em que nós vivemos. Tem sido uma necessidade, não é? A questão de se voltar à reforma do vestuário no seio das igrejas de Deus. Porque vê-se que as pessoas vestem-se conforme o mundo se veste. Não tem havido uma distinção entre o mundo e assim como entre aqueles que aguardam pela segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus volta a nos apelar que a nossa forma de se vestir prega uma mensagem. E essa mensagem pode levar essas almas a Cristo ou pode afastar as almas de Cristo. Que mensagem a tua roupa prega, querido irmão, querida irmã?
Que mensagem tu pregas através da forma como você se veste? Quando nós olhamos para a imagem que vai se seguir aí, vamos ver claramente que a nossa forma de vestir dá um testemunho. Por exemplo, quando nós olhamos na primeira imagem e na segunda imagem, na primeira imagem, se faz a pergunta o que é que as pessoas veem, vão dizer claramente que estão a ver um juiz. Mas como é que sabemos que é um juiz? Como é que tu sabes que é um juiz? É através da forma como ele está vestido. Ele vestiu a roupa que caracteriza um juiz. E quando olhamos para a segunda imagem, nós vimos aqui claramente que trata-se de um recurso. Como é que nós sabemos isso? Através da roupa que ele vestiu, não é? E podemos avançar. A terceira imagem que estamos a ver aí nos mostra que trata-se do quê? De um bombeiro. Mas como é que nós sabemos? É através da roupa que ele vestiu. Assim como a outra imagem mostra-nos claramente que é um policial. Por isso, queridos irmãos, a forma como nós nos vestimos dá um testemunho. E esse testemunho pode ser verdadeiro, assim como pode ser falso. Pode ser um testemunho que leva as pessoas a Cristo, assim como pode afastar as pessoas de Cristo. E as pessoas tiram uma determinada conclusão sobre aquilo que nós somos através da forma como nós nos vestimos. Podemos exemplificar de uma forma muito simples, olhando para a imagem que se segue aí. Aqui em Moçambique, se nós perguntássemos o que as pessoas veem, diriam claramente que estão a ver os jovens que chamam de escotanos ou dancos, através da forma como eles estão vestidos. Por isso que a nossa forma de se vestir dá um testemunho. E a questão que se coloca é, que testemunho dá a forma como você tem se vestido? Vamos para a palavra de Deus e buscar dois exemplos. Um exemplo de um testemunho verdadeiro e um outro exemplo de um testemunho falso. Mas primeiro vamos começar com um testemunho falso através da forma como a pessoa estava vestida. Vamos para a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 2, vamos ler o versículo 16 até 17. A palavra de Deus nos diz o seguinte: o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu e deu de beber ao rebanho delas. Aqui encontramos a palavra de Deus a nos falarem de um homem chamado Moisés, este que foi defender as 7 filhas do sacerdote de Midian. Naquela altura, quem era responsável por pastorear o gado do pai deveriam ser os filhos, mas esse sacerdote, ele não tinha nenhum filho, mas sim só tinha apenas filhas. Por isso que elas ficavam a cuidar do gado do pai. E ao se deslocar para o poço para dar de beber ao rebanho do pai, o que acontecia é que os homens, quando chegavam lá, os pastores neste caso, expulsavam essas mulheres e eles davam de beber o seu rebanho. Daí que elas tinham que ficar à espera até aqueles homens se retirarem daquele espaço, de modo que elas dessem de beber. E por causa disso, frequentemente elas chegavam em casa tarde. Quando nós continuamos na palavra de Deus, no versículo 18 até 19, neste Êxodo capítulo 2, lemos o seguinte: quando elas voltaram, depois de Moisés ter expulsado aqueles homens e ter ajudado as filhas do sacerdote a dar de beber, não é? O rebanho do pai, a palavra de Deus nos diz: quando elas voltaram a Ruel, seu pai, este lhes perguntou: como é que hoje voltaste tão cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou da mão dos pastores e ainda tomou água para nós e deu de beber ao rebanho. Uau! Que testemunho tão impressionante, queridos irmãos. Nós encontramos aqui o pai a admirar o fato das filhas terem chegado cedo naquele dia, porque não era costume com que as filhas chegassem cedo, mas naquele dia elas chegaram cedo. Por isso que ele questionou: por que vocês chegaram tão cedo? E elas responderam: foi um egípcio que nos ajudou. E a questão que se coloca é: será que Moisés era um egípcio? Claramente que não. Moisés era um hebreu. Mas por que elas chegaram à conclusão de que Moisés era um egípcio? Era através da roupa que Moisés trazia. Porque nós sabemos, pela palavra de Deus, que Moisés acabava de fugir do Egito, não é? Depois da luta que houve, ele acabou assassinando um egípcio
Ele fugiu do Egito e trazia consigo as roupas dos egípcios. Por isso que as 7 filhas do sacerdote Midian disseram que foi um egípcio que havia lhes ajudado. Mas, na verdade, Moisés não era egípcio. Então, aqui encontramos um falso testemunho através da roupa que a pessoa trazia. Vamos agora analisar o segundo exemplo, que é um verdadeiro testemunho. A palavra de Deus, em 2 Reis, capítulo 1, quando lemos a partir do versículo 1 até o versículo 7, nos conta a história do rei Acasias, que ele adoeceu e ficou em cima de uma grade de onde ele caiu. E depois mandou seus mensageiros para irem consultar a Baal-zebub se ele ficaria curado. No caminho, esses homens foram interpelados pelo Elias, não é? Que lhes mandou voltar e questionar o rei por que ele está a consultar a Deus de Ecrom, Baal-zebub. Se existe um Deus em Israel, se existe o Criador do céu e da terra, existe um Deus que faz o impossível, por que eles haviam ido consultar a Baal-zebub? Eles mandam voltar para informar ao rei que o rei não ficaria curado. É interessante que quando nós olhamos bem profundamente nesta passagem, percebemos que existia uma distância grande entre o local de partida e o local onde os mensageiros deviam se deslocar. Tendo os mensageiros voltado no caminho para informar ao rei o que Elias havia dito, vamos ler o que a palavra de Deus nos diz. No versículo 5, os mensageiros voltaram para Acasias, que lhes perguntou: que há que voltaste? Assim, queridos irmãos, encontramos a mesma pergunta que o pai das 7 filhas que Moisés ajudou fez. Por que elas haviam voltado tão cedo? Agora encontramos o rei Acasias a questionar aos seus mensageiros: por que vocês voltaram tão cedo? E eles responderam, no versículo 6, um homem subiu ao nosso encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Pelo que ele lhes indagou, qual era a aparência do homem que subiu ao vosso encontro e vos falou estas palavras? Encontramos aqui uma questão muito séria, uma questão muito profunda. Quando estes homens tiveram um encontro com Elias, esses homens não reconheceram Elias como o profeta de Deus. Por isso que ao relatar, não é, ao rei, eles dizem que foi um homem, não é? Um dos sinais da apostasia é quando as pessoas não reconhecem o profeta de Deus. Elias era um profeta de Deus conhecido, mas esses homens não conheciam o Elias como profeta de Deus. Então, esse é um dos sinais da apostasia, quando as pessoas não reconhecem o profeta de Deus. E hoje em dia, para nós, adventistas do sétimo dia, quando as pessoas não reconhecem o dom de profecia que Deus deu a Ellen White. Então, este é um sinal de que a pessoa está a entrar em apostasia ou já está na apostasia. Mas a questão que o rei coloca é muito interessante. Ele questiona qual era a aparência desse homem. E os homens descrevem, no versículo 8, eles responderam: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, o rei respondeu: é Elias o tesbita. Nós vemos aqui, queridos irmãos, que Elias, através da forma como ele se vestia, ele facilmente era reconhecido por aqueles que o conheciam. Então vimos o rei que, ao ouvir a descrição daquele homem que mandou voltar os seus mensageiros, ele conseguiu identificar este homem. Ele conseguiu identificá-lo como o Elias o tesbita. E nós hoje somos chamados a sair em espírito e virtude de Elias e João Batista para pregar a mensagem de Deus e preparar a segunda volta de Jesus Cristo. Será que a nossa forma de se vestir, quando nós saímos à rua, as pessoas conseguem nos reconhecer como cristãos? As pessoas conseguem nos reconhecer como adventistas do sétimo dia? Eis a questão que se coloca no ar. Será que a tua forma de se vestir, as pessoas conseguem te reconhecer como aquele que reflete o caráter de Cristo, como discípulo de Jesus Cristo? Precisamos refletir seriamente neste assunto, queridos irmãos. É um assunto que não deve ser
levado com gracejos, não deve ser deixado de lado. É um assunto que é muito necessário na Igreja de Deus hoje. Então precisamos refletir seriamente neste assunto. Ou nós estamos a dar um falso testemunho através da forma como nos vestimos, ou estamos a dar um verdadeiro testemunho através da nossa roupa. E a palavra de Deus diz que não devemos dar nenhum falso testemunho. O que significa que através da forma como nós nos vestimos, podemos transgredir a lei de Deus. Porque um dos mandamentos é claro ao dizer que não devemos dar nenhum falso testemunho. Nós vimos que esta reforma de vestuário foi introduzida para promover a saúde física e moral. Então, Satanás, sabendo disso, ele faz o seu papel para contrariar aquilo que foi o propósito pelo qual Deus introduziu a reforma do vestuário. Quando nós vamos para Testemunhos para a Igreja, volume 4, na página 634, no quarto parágrafo, lemos o seguinte: Satanás está inventando constantemente novo estilo de vestuário, que se provará uma maldição para a saúde física e moral, exultando quando vê professos cristãos aceitarem avidamente as modas por ele inventadas. Então, queridos irmãos, vimos aqui claramente, enquanto Deus quer promover a saúde física e moral, Satanás não quer fazer isso. Ele quer destruir a nossa saúde física e moral através das modas que ele vem inventando. Então, nós devemos tomar cuidado com a roupa que nós escolhemos para vestir. Por quê? Quando nós continuamos, ela diz o seguinte: muitos se têm tornado eternos doentes por causa da sua condescendência com os preceitos da moda. Deslocamentos, deformidades, cânceres e outras doenças terríveis estão entre os males resultantes do vestuário da moda. Então, queridos irmãos, a roupa com que nós nos vestimos pode nos trazer doenças. Então, é uma questão muito séria esta. E acredito que, pela graça de Deus, iremos ter outros temas que vamos mostrar de que forma, que tipo de doença, de que forma a roupa pode causar doenças no nosso corpo. Os homens podem ficar estéreis por causa da roupa que eles vestem, mas iremos ver isso pela graça de Deus nos próximos temas. A modéstia está na moda? Sim, porque quando nós falamos de que precisamos aderir à reforma do vestuário, nós estamos a falar que devemos nos vestir de qualquer maneira, porque há essa concepção na cabeça das pessoas. Mas a moda em si não é pecado, porque o primeiro estilista foi o próprio Deus, ao fazer as túnicas para Adão e Eva. Então, quando nós lemos no livro Orientação da Criança, página 414, lemos o seguinte: caso o mundo introduza uma moda modesta, conveniente e saudável no vestir, que esteja de acordo com a Bíblia, não mudará a nossa relação para com Deus ou para com o mundo adotar tal estilo. Os cristãos devem seguir a Cristo e fazer suas roupas conformar-se com a palavra de Deus. Devem evitar os extremos. Devem seguir humildemente um rumo certo, sem considerar os aplausos ou censura, e se devem apegar o que é certo devido aos seus próprios méritos. Então aqui vimos claramente que a moda em si não é pecado. Desde que esta moda esteja de acordo com a palavra de Deus, nós podemos seguir. Então, quando nós avançamos, vemos que a realidade em que o mundo se encontra hoje, de seguir as modas inventadas por Satanás. A moda de Satanás é colocar o homem a andar nu, é colocar a mulher a andar nua. E a palavra de Deus nos mostra isso, que se as pessoas hoje em dia vestem-se de forma seminua, é sinal de que estão possessos de demônios. Quando nós lemos no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 27, vamos saltar para o 35, a palavra de Deus nos diz o seguinte: logo que saltou em terra, saiu-lhe ao encontro um homem da cidade, possesso de demônios, que havia muito tempo não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos sepulcros. Então aqui encontramos, queridos irmãos, na palavra de Deus, que existia um homem que vivia nos sepulcros. Ele andava nu. Por quê? Porque estava possesso de demônios. O que mostra claramente, se as pessoas andam seminuas hoje, o mundo está possesso de demônios. Por isso que as modas que têm se inventado, a tendência é expor o máximo o corpo das pessoas. Por isso devemos tomar muito cuidado para não sermos possuídos por esses demônios
e também aderirmos a esse tipo de moda. Infelizmente, muitos têm aderido a essas modas e têm trazido essas modas dentro da igreja. Têm andado quase seminuas na casa do Senhor. A casa de Deus que diz que deve ser chamada de casa de oração. Mas a notícia maravilhosa, queridos irmãos, é que este homem endemoniado, quando teve um encontro com Jesus, os demônios foram expulsos e a sua nudez foi coberta. A palavra de Deus continua dizendo: saíram, pois, a ver o que tinha acontecido e foram ter com Jesus, a cujos pés acharam sentado, vestido em perfeito juízo, o homem de quem havia saído os demônios, e se atemorizaram. Então aqui vimos claramente que quando o homem teve um encontro com Jesus Cristo, a sua nudez foi coberta. Então este é um sinal que nós podemos identificar nos dias atuais, que o mundo precisa conhecer a Jesus Cristo para que a sua nudez possa ser coberta. Que muitos nas nossas igrejas precisam ter um relacionamento com Jesus Cristo, precisam ir aos pés de Jesus Cristo para que a sua nudez seja coberta. Porque os próprios satanistas dizem isto. É o demônio que induz as mulheres a mostrarem suas pernas para excitar os homens. Os mesmos tipos de pernas, agora socialmente aceitáveis, de serem admiradas, que são mostradas pelas jovens religiosas quando elas caminham de lá para cá com suas roupas curtas, que passo encantador, na direção direita ou esquerda. É possível que nós logo vejamos o topless de religiosas sensualmente rebolando seus corpos. Muitas religiosas são moças muito lindas, com pernas bonitas. Então encontramos aqui que o Antônio Levy escreveu isto, um grande satanista. Escreveu que são os demônios que induzem com que as mulheres mostrem os seus pés para excitar os homens. E infelizmente, muitos, mesmo que não tenham conhecimento, que estão a aderir a essas modas, acabam trazendo essas questões ou essas modas dentro da igreja. Então, o que nós precisamos ver é conhecer a Jesus Cristo para cobrir a nossa nudez. Porque todo mundo que vai, por exemplo, a uma mercearia a comprar carne, sempre encontra carne no congelador. Por quê? Porque se a carne não estiver tampada, não estiver no congelador, vai atrair as moscas. O que significa que toda mulher, todo homem que expõe o seu corpo ao se fazer a rua, irá atrair as moscas. E quando as moscas pousam na carne, a carne vai apodrecer. Qual será o resultado? Teremos gravidez, teremos adultério, teremos a fornicação. Por quê? Porque tanto os homens, tanto as mulheres estão a atrair as moscas do jeito que eles se vestem. Por isso que nós devemos lembrar que Deus não nos fez como um pedaço de carne. O nosso corpo não é um pedaço de carne, mas o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É o que a palavra de Deus nos diz. Então precisamos ter esse encontro com Jesus Cristo para Ele cobrir a nossa nudez. Por quê? Porque há sobre nós, como um povo, um terrível pecado, termos permitido que os membros da nossa igreja se vistam de maneira incoerente com sua fé. Cumpre erguermos imediatamente e fechar a porta contra as seduções da moda. A menos que isso façamos, nossas igrejas se tornarão desmoralizadas. Queridos irmãos, esse é um assunto sério. A igreja está a ficar desmoralizada por causa da forma como os irmãos e as irmãs têm se vestido nessas igrejas. É por isso que a igreja tem tido muitos problemas hoje em dia de gravidez, de fornicação, adultério, porque as pessoas se vestem de forma sensual e vão atraindo as paixões inferiores de ambos os sexos. Então devemos tomar uma atitude. Muitos dos que se vestem assim é porque não foram ensinados. A igreja não precisa de nenhuma condenação, mas sim de ser instruída no caminho do Senhor. Então, nós precisamos nos erguer e partilhar a palavra de Deus tal como ela é, porque a reforma deve continuar. Então, se a reforma continua, esses princípios também devem ser ensinados. As pessoas devem entrar na classe batismal e aprender sobre as lições que têm a ver com a modéstia cristã, de modo que não andem nus dentro da presença de Deus, assim como diante de seus irmãos, mas possam cobrir a sua nudez, porque o seu corpo não é um pedaço de carne, mas sim é o templo do Espírito Santo.
E para terminarmos, vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, que diz o seguinte: Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Você será bem-aventurado, querido irmão, se você guardar as suas vestes. Jesus vem como ladrão, mas ele vem como ladrão para aqueles que não vigiam. Se você quer vigiar, junte-se a mim, junte-se à igreja e vamos todos orar e buscar glorificar a nosso Deus através da forma como nós nos vestimos. Queremos desta forma pedir que possa se subscrever no canal e compartilhar este vídeo, que possamos ter mais um encontro para darmos continuidade aos princípios da reforma do vestuário no grande conflito. Que Deus possa vos abençoar.